Temos um presidente eleito, e eleito de forma reforçada. Foi eleito com 2/3, quase 3,5 milhões de votos. O português mais votado de sempre. O voto seguro tornou-se uma maioria reforçada que promete inaugurar uma magistratura de exigência. Jamais serei um contrapoder, mas serei um presidente exigente com as soluções e com os resultados. Não serei oposição, serei exigência. Os grandes vencedores podem ser inclusivos. E Seguro tentou já mudar a relação com Ventura. Todos os que concorreram comigo neste processo eleitoral merecem o meu respeito. Como futuro Presidente da República, acrescento que a partir desta noite deixamos de ser adversários e temos agora o dever partilhado de trabalhar por um Portugal mais desenvolvido e mais justo. O vencido, contudo, tem outras ideias. Com uma grande parte do país, da Europa e do mundo contra nós, com Bruxelas contra nós, com todos contra nós, conseguimos ainda assim o melhor resultado de sempre. Não vencemos, mas estamos no caminho dessa vitória. Começamos novos tempos. Uma nova coabitação, um novo equilíbrio de forças, mas a estabilidade, não se preocupem, está garantida. Pelo menos na Comissão Política. Olá, olá, senhoras e senhores, caros ouvintes, estimados leitores. Aqui estamos para a primeira Comissão Política com um novo chefe de Estado eleito. António José Seguro, o Presidente Tosé. Quem é que se lembrou desse disparate do Pois tu! Pois tu contaste a Rita! Quem é que se lembrou desse disparate do Presidente Tosé? Nesta Comissão Política, gravada na tarde de segunda-feira, 9 de fevereiro, quando o Presidente cessante e o Presidente eleito estão reunidos, tenho os comissários residentes David Diniz. Olá, olá, Political Junkies e todos os outros. E Vítor Matos. Olá, olá. E o comissário intermitente João Pedro Henriques, que estava com muitas saudades de vir aqui. Bom, obrigado por me convidarem de novo. Já não vinha cá há umas semanas. Já não vinhas cá desde a última vez que cá estiveste. Exatamente, como dizia o grande Américo Tomás. E pelo meio queixou-se à brava. Eu até pensava que teria dito qualquer coisa errada e já não voltaria a ser convidado, mas Vamos lá ao que interessa. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Para começar, vamos aos factos. David Diniz, tu que passaste a noite do domingo, uma parte da madrugada e já amanhã olhar para números, salienta-nos aqui os factos que tu consideres mais relevantes desta eleição e que, aliás, podem ler no site do Expresso em vários artigos. Bem, o mais relevante deles todos, se é que eu ainda consigo dizer alguma coisa racional depois de ter dormido poucas horas, é que os 66% de António José Seguro são conseguidos largamente no espaço ou nas zonas de influência da AD nas legislativas. O que é que eu quero dizer com isto? Não fora uma transferência massiva de votos do centro-direita para António José Seguro, porque a esquerda era muito pequenina, era impossível ele conseguir um resultado que constitui, na verdade, uma maioria constitucional. E os 66% aqui não são, na minha opinião, politicamente irrelevantes. São importantes porque conferem a um presidente que tem 5 anos de mandato um mandato, se assim quiseres, de certa forma contrário à mudança de regime proposta por André Ventura. E isto parece-me o dado mais relevante da noite eleitoral. Dito isto, não deixa de ser de registar que André Ventura
obviamente aparecendo como um derrotado, porque é isso, é um derrotado da noite E eleitoral. num jogo a dois também só pode um vencer e o outro perder, não é? Sim, mas a expectativa dele, eu creio, era maior do que esta, não é? Aliás, havia nos círculos que pareciam querer empurrar Ventura para um resultado bom, havia uma certa expectativa de que ele ultrapassasse os 40% de votos, aos 2 milhões. passasse os 2 milhões de votos e nenhuma coisa, nos 40% ficou longe, dos 2 milhões de votos não tão longe, mas apesar de tudo, há uma umas centenas de milhares ainda. 262 mil. Eu faço as contas sobretudo de território nacional, porque na imigração as regras são diferentes de votação face às legislativas e portanto não é justo comparar. E na imigração houve 95% de abstenção. Certo, porque lá está, é mais difícil votar, é preciso ir ao consulado. Dito isto, ainda assim André Ventura consegue, para além de ficar-se aos tais 262 mil de Luís Montenegro, consegue em ser um pouco menos de um quarto do país, em 72 concelhos, ficar acima dos 40%. O que é interessante é que André Ventura consolida na segunda volta aquilo que já tínhamos começado a ver na primeira, ou seja, há num certo território, sobretudo como nós costumamos chamar de territórios abandonados, ou seja, onde mais no interior ou menos urbanos, onde tendencialmente as populações se sentem mais distantes do centro político, mais desprezadas, André Ventura consolida uma mudança social e política. E em vários desses sítios isso também corresponde a tradicionais áreas de influência do PSD. Portanto, há aqui uma disputa. O que resulta daqui para a frente é uma disputa de eleitorado, já não como era até aqui, entre o Chega e alguns partidos à esquerda. Isso aconteceu muito no Alentejo, em Setúbal, etc. Mas sim, também até uma recuperação de abstencionistas tradicionais que passaram a votar para votar no Chega. Mas também uma disputa a três, se tu quiseres, e é realmente tripartido em territórios onde até aqui o Chega mal conseguia. Posso fazer uma pergunta? Claro. Que eu vi nos teus dados, que é, por exemplo, Leiria, portanto, o resultado de António José Seguro foi superior ao nacional, teve 70 e tal %, e André Ventura teve menos. Ou seja, e a participação não foi razoável. E, portanto, a questão é, por exemplo, neste território tão razoável, afetado... mas sobe bastante a abstenção. Sim, mas... Em Leiria, por exemplo, sobe, salvo erro, 10 pontos. Eu tive, os ingleses diriam first look, para as áreas... Primeiro olhar. Mas primeiro olhar é estranho, não é? Mas É estranho. Primeiro olhar. Nas zonas de impacto das tempestades, portanto, onde foi declarada calamidade pelo governo, os dados não nos sugerem uma tendência clara. Ou seja, André Ventura consegue globalmente resultados melhores do que na média nacional, consegue, aliás, subidas até mais pronunciadas globalmente do que na média nacional, mas há algumas exceções, incluindo Leiria, onde António José Seguro também consegue subidas importantes. Portanto, pode ter sido o fator Caldas da Rainha. Vai ser, esse também conta, mas é só um conselho. Vamos precisar para isso de mais dados, enfim, futuramente nos parece. Então deixa-me ir aqui. Lá chegaremos. João Pedro Henrique, já há mais de um mês, julgo eu, quando discutíamos aqui as presidenciais, disseste numa comissão política que, seguro conseguisse ganhar, teria uma vitória maior do que a de Soares em 1986. E, de facto, foi maior não só do que a de Soares em 86, como a de Soares em 91. Em 91, nesse caso em número de votos, não em percentagem. Ficaste surpreendido ainda assim? Fiquei. E continuas a achar que foi uma vitória maior que a de Soares? Bem, para já, numericamente foi uma vitória maior que a de Soares em 91, porque ele teve tornou-se no português mais votado sempre. Segundo, a dimensão da vitória de António José Seguro é muito impressionante, tendo em conta a pequenez da esquerda. Ou seja, quando o Soares ganhou em 86 foi uma grande vitória de Soares, sobretudo porque o PS, tal como agora, aliás, estava numa situação miserável, tinha tido 21%, não é? Mas nessa altura, em 86, a soma da esquerda era maioritária, apesar de tudo.
ainda era maioritária. Em 86 o primeiro-ministro era Cavaco Silva com uma maioria muito relativa, 35% se não me lembro, e o resto era a esquerda. A esquerda do PS, do PRD e do PCP. António José Seguro partiu com a esquerda muito mais encolhida do que Soares tinha nessa altura. E por isso é que eu acho que a vitória é maior do que a de Soares. Não estou a dizer que seja mais importante, nem estou a falar de personalidades, porque obviamente não comparo. Mas o que António José é uma vitória de veras surpreendente, até porque devemos reconhecer, nós todos aqui, e o comentariado em geral, há 6 meses não dava um chavo. E as sondagens também não davam um chavo. É o tal dos 6 aos 66. Não davam irmos há 6 meses. Não dava um chavo por esta candidatura. Diz Vítor Matos que apostou um almoço se seguro fosse à segunda volta. Vai ser perseguido por este Vítor, eu concordo com tudo que o João Pedro Henriques dirá e nunca jamais discordarei. Ora, finalmente. Vítor, tu não acreditavas sequer na passagem de Seguro à segunda volta. A que é que tu atribuis esta vitória? Olha, o meu erro de análise estava correto. Parecias o Rui Tavares e o livro nestas presidenciais. Foi bom. Isto são tantos anos a conviver com os políticos, a gente aprende alguma coisa. O meu erro de análise estava correto. Estás a escrever. João Pedro Henriques escreve. Vamos lá, a que é que tu atribuis esta vitória? Não, o erro de análise era achar que, objetivamente, António José Seguro era uma figura cinzenta, uma figura pouco mobilizadora, uma figura um pouco baça, e que ele próprio se esforçava por ser isto mais redondo e pouco anguloso. E a análise estava correta. Ele não só era isso, como ele a estratégia dele era ser isso mesmo, para ser o mais abrangente possível. O que tu não percebeste então foi que os portugueses iam valorizar isso. Exatamente. E isso tem a ver com as circunstâncias que decorreram entre a primeira e a segunda semana, sobretudo da primeira volta, e há uma sondagem do CESOP para o público que é curioso, porque explica como houve a transferência de votos, sobretudo da primeira para a segunda semana, de Marques Mendes para Coutinho de Figueiredo e do Almirante Gouveia Melo para, sobretudo estas, não é, mais relevantes, para António José Seguro, quando também houve de menos para Seguro. Quando ceteris paribus, porque houve outros fatores, as tracking polls tiveram alguma influência nisto, e a partir do momento em que o eleitorado percebe que Seguro tem possibilidades, deixa de pensar em votar útil no outro candidato e passa a concentrar o voto em António José Seguro, que começa a crescer a partir daí e tem um excelente resultado. Portanto, por isso é que eu digo que o meu erro de análise estava correto, porque os fatores que eu achava que o iam prejudicar no contexto e na alteração de contexto acabaram por ser aqueles que fizeram ter um bom resultado. Agora, segunda volta, e o resultado que ele tem agora, que é absolutamente extraordinário, eu volto a fazer aqui, o resultado é dele, só dele, e evidentemente agora a diferença é ver como é que, ou se o Presidente da República terá capacidade de converter-se o gigantismo do resultado que ele teve em efetivo poder político e efetiva influência política. Porquê? Porque eu atribuo em grande parte quer dizer, eu acho que também não acho que é incontroverso, este resultado tem mais a ver com André Ventura do que com António José Seguro. Sim. Ou seja, portanto, o resultado, deixa-me só, se calhar acrescentar uma ideia. Eu acho que Ventura saiu derrotado destas eleições, não foi aos 2 milhões de votos. Quem se derrotou a ele foi ele a ele próprio, porque ele próprio é que estabeleceu essa fasquia, não fui eu aqui, nem nenhum de nós. Ele é que pôs essa fasquia, pronto, ok, honra-lhe seja, é ambicioso e assume a ambição. Tem objetivos altos. E tem objetivos altos e assume-os e é verdadeiro nisso, e não chegou lá. E acho que, obviamente, cresceu 400 mil votos da primeira volta para a segunda volta. Tem a ver com o facto de ser uma eleição a 2 também. Obviamente que ele tinha que crescer alguma coisa. Mas a vitória, tal como aliás dissemos na altura, a vitória esmagadora de António José Seguro deve-se ao facto de ter tido
o melhor adversário que podia ter na segunda volta. Ou seja, este resultado... Era o adversário que, aliás, todos queriam. Exatamente. Mas era preciso fazer, não é? A dimensão do resultado de Seguro demonstra também a dimensão que ainda existe na direita, a André Ventura, porque grande parte da direita votou André Ventura. Portanto, nessa medida também a derrota de Ventura não é só por não ter ido aos 2 milhões. Grande parte da direita votou em Seguro, era isso que querias dizer, não é? Grande parte da direita votou em Seguro. Isso. Eu ontem, domingo à noite, brincava com o David. Se calhar devíamos fazer bem as contas e se calhar o novo líder da direita em Portugal é António José Seguro. porque é provável que tenha tido mais votos. Dava o título do podcast. É provável que tenha tido mais votos que Montenegro e é provável também que naqueles 66% ou 3 milhões e meio de votos tenha tido mais votos de direita do que André Ventura. Sim, esteve, segundo aqui as contas do David, foram, como é que é? Não, 24% do eleitorado da AD, ou melhor, 24% do eleitorado da AD que votou nestas presidenciais, votou em Ventura, o que significa que o 76% foi votar Seguro. Eu acho que há aqui leituras que têm que ser feitas na zona cinzenta e não na zona do preto e branco. Quer dizer, isto da derrota e da vitória. Atenção. Primeiro, é interessante olhar para a inversão dos resultados das presidenciais em relação às das legislativas. Os 2/3 da direita no Parlamento correspondem aos 2/3 da maioria presidencial, que não se pode dizer que é uma maioria de esquerda, é a maioria presidencial. E, portanto, as pessoas, os portugueses distinguiram bem o que estava em causa. Pode ser uma maioria presidencial que não corresponde a uma maioria de esquerda, mas que é uma maioria constitucional, que é o que a esquerda veio logo dizer na noite. Essa leitura é legítima. E é legítima por causa das posições de André Ventura e pelas razões pelas quais a direita não venturista votou contra Ventura. Outras duas ilações de derrota de Ventura, porque eu acho que tem um lado de derrota promissora e de vitória. Ele é uma noite que ele não se limita a perder, ele atinge alguns objetivos que ele tinha. Ele tenta virar a derrota pessoal numa vitória partidária. Mas faz sentido. Neste caso concreto faz sentido. Agora, há aqui, se analisarmos o resultado eleitoral aos olhos da retórica do próprio André Ventura, primeiro, ele disse que isto era uma luta entre o espaço socialista e não socialista, que é um disparate completo do ponto de vista político pôr a coisa assim, porque então agora, usando os argumentos de Ventura, podemos dizer que o espaço socialista esmagou o espaço não socialista. E são 2/3 agora. O que não é verdade, mas foi assim que Ventura colocou a questão. Deixa-me só acrescentar um dado a isso, que é a última sondagem da CESOP, a sondagem anterior à segunda volta, tinha uma pergunta que ilumina um bocadinho o que estás a dizer, que é a maioria, era perguntado às pessoas se estas eleições eram entre socialismo e não socialismo, esquerda e direita, moderados ou radicais. E a larguíssima maioria dizia que era entre moderação e radicais. E esse dado era muito poucos diziam que era entre socialismo e não socialismo, ou entre direita e esquerda. Os números eram semelhantes para estes dois. A construção da narrativa, ele tentou construir esta narrativa sobretudo para tentar arrastar alguma direita e sobretudo para embaraçar os líderes dos partidos de direita. Não serviu de nada porque Cavaco Silva e Paulo Portas do mesmo lado da trincheira do Bloco ou do PCP, embora por razões diferentes, é bastante significativo. A segunda questão, que me parece ainda mais relevante, é a questão elites versus povo, que é a centralidade daquilo que se chama populismo. E André Ventura assumiu isso e dizer isto é uma luta do povo contra as elites, e o povo votou nas elites. O que significa que, e aqui faço alguma reparo ao que eu próprio tenho vindo a dizer aqui durante o tempo na análise que eu fazia, porque achava que o antissistema, o antipartido, só o Almirante e o Ventura iam ter um resultado mais expressivo em conjunto. O sistema, vou dizer sistema do sentido mais benévolo, mostrou aqui uma certa resiliência, que é a seguinte: as pessoas, a maior parte, 2/3 dos portugueses não têm o mesmo entendimento nem a mesma leitura de André Ventura, e portanto
entre povo e elites, o povo preferiu votar naquilo que o Ventura. Eu estava a ouvir e fui ficar com vontade de rir, porque estava a dizer as pessoas e só me vinha à cabeça aquela frase de um comediante cuja figura é a Tia Beli e que diz que as pessoas têm de se acalmar imediatamente. E se calhar aquilo que o povo quis dizer foi isso, é preciso acalmar. Calma, é preciso. Mas tem a ver, julgo eu também, com o facto de estar em causa uma eleição para Presidente da República. Esse quadro da luta de classes, digamos assim, de povo da nova luta de classes, da nova luta de classes, do povo, que é mesmo, é a velha luta de sempre, com outros nomes, mas entre proletários e burgueses e povo e elite vai dar a mesma coisa. Poderosos e desapoderados. Mas provavelmente o país, a sociedade portuguesa pega na ideia de populismo, ou permeia a ideia de populismo, se ela for usada num voto para o combate parlamentar, ou seja, num voto para a eleição para a Assembleia da República, já não pega nessa ideia num voto para um cargo que é de representação da nação toda e que não é um cargo executivo. Ou seja, o discurso do populismo se calhar pega numas eleições e não pega noutras. E aqui manifestamente não pegou. Mas agora gostava de passar aqui uma coisa ao David, se não te importas, Eunice, se ele quer... Não, mas... Quando eu puder fazer perguntas ao David... Está bem. Não, mas sabes que há aqui uma dúvida... Não é obrigatório fazer que é a questão... A análise tem sido toda no sentido de André Ventura teve mais 300 mil votos do que nas legislativas e não atingiu o valor da AD. 2 milhões. Ok? Pronto. Mas se isto agora é, enfim, se fosse possível transpor diretamente essa votação, o que não acontece porque não estava em confronto nem em competição com a AD, a transição de votos, a haver transição de votos vale 2. Ou seja, se 24% dos votos, vamos ver, se 10% dos votos se transferissem de AD para o Chega, eles cresciam 20%, porque um voto do meu adversário em mim é 2, conta 2, não conta 1. E portanto, eu acho que estamos a perder alguns leitores. Isto significa que isto significa que se houvesse uma transmissão direta, o resultado de uma transferência direta destes eleitores, o Chega tinha um resultado melhor que a AD. Eu acho que já estamos aqui numa chaveta da chaveta. Não, isto é importante. É importante, mas não sei se... Vou tentar simplificar uma resposta, que é para não perdermos mais leitores ainda. Ouvintes, neste caso. E leitores. E ouvintes e leitores com E, não é? Pessoas, E leitores. Vamos lá ver. Eu acho que é mais fácil fazer contas do que isso. Ou seja... nós chegamos nós temos um novo ponto de partida para André Ventura, porque sempre que ele até aqui conquistou votos, ele fez disso uma nova casa de partida, ou seja, ele não os voltou a perder, subiu o patamar. Não estou a dizer que isto seja irrevogável, ou seja, que até agora tem sido assim, mas tem sido esse o padrão, e se esse for o padrão, efetivamente as contas complicam-se muito para Luís Montenegro. Exatamente. E é aí que tu querias chegar. Portanto, ou seja, simultaneamente ele sobe a sua votação à conta do eleitorado de Luís Montenegro, e é verdade que a subida de Ventura aqui é feita sobretudo à conta de 2 fasquias de eleitores. Abstencionistas, outra vez, como sempre, e segundo, a AD. Isto é um padrão, tem sido sempre assim, voltou a ser assim. Portanto, à partida, se fosse a nova realidade, se fosse esta a nova realidade, significaria que Ventura teria crescido e que ao mesmo tempo a AD teria decrescido, pelo que provavelmente estariam alguns empatados no caminho. Tecnicamente empatados, e depois tudo se desempatava em círculos eleitorais, e aí lutaria. A questão agora... se me permitem que volte esta discussão um bocadinho mais para a frente. Eu queria ir um bocadinho mais para a frente e queria ir... É que nós vamos ter 3 anos e meio. É isso mesmo. Vamos supostamente ter 3 anos e meio. O presidente eleito disse que não será por ele que a legislatura não chega ao fim. David, tu deste isto como uma garantia, uma promessa... ou um aviso a Montenegro? E um aviso a Carneiro? Não. Ora bem, a mim parece-me que há uma genuína vontade do presidente eleito
de promover o mais possível a estabilidade e, portanto, sinalizar isso para os atores políticos. Eu não acho que seja um aviso para Montenegro, acho que é um aviso para todos. Olha, este mas é o meu diapasão. Ao dizer, não será por mim, não está no fundo a dizer, vejam lá como é que se portam. Exato, certo, mas por isso é que eu digo, não é um aviso a Montenegro, quanto muito um aviso generalizado. Há 3 atores que podem promover instabilidade política. Luís Montenegro, Carneiro e Ventura. Sendo e, portanto, que Carneiro tem a chave na mão. Ficam todos é a decisão dele no orçamento que faz o orçamento cair ou não, já nem dado isso, que Ventura votará sempre contra o orçamento. Percebo o ponto no modelo anterior. Mas o seguro orçamento não faz... que já não faz cair orçamento. Cair governo, não é? Pronto, isso é o padrão de António José Seguro, que é easier to say than to do. Não é muito fácil de concretizar. Fácil de dizer, mas não de fazer. Não muito fácil de concretizar. Livre. Mas, em todo o caso, o primeiro ator de quem isso depende é de Luís Montenegro. E, portanto, a grande incógnita agora é Luís Montenegro, aliás, que também disse que são 3 anos e meio, temos 3 anos e meio pela frente. A questão é, como é que Luís Montenegro pode promover essa estabilidade? Eu tenho uma especulação da boa. Então especula lá. É que é mesmo da boa. Aliás, são 2 especulações. Especula! E a segunda ainda é melhor que a primeira. Especula! Eu acho que se vão intensificar conversas entre o PSD e a Iniciativa Liberal para efeitos de entendimento pré-eleitoral nas próximas legislativas. Essas conversas existiram e falharam. Sim. E acho que Montenegro vai Paula Varela e a Liliana Coelho chegaram a escrevê-las. Montenegro vai sentir necessidade de crescer. Obviamente não é com o CDS que cresce, não se está a ver que faça uma coligação pré-eleitoral com o Chega, porque não é possível, porque o Chega não é suicidário, é pragmático e, portanto, continuará a ir a votos. Apesar de tudo, nem o PSD ainda, não é? E, portanto, acho que tende a pensar que essa conversa existirá cada vez mais acentuada com a IEL. Ou com o movimento que tem. Esta conversa, portanto, a minha especulação é 2029. Esta conversa precisa de Coutrinho. Porque Coutrinho tem valor eleitoral próprio, como já provou. Dentro ou fora da IEL? Quer dizer, tem valor eleitoral próprio. E, portanto, eu vou fazer agora a especulação da boa. 2? Eu acho que pode haver um trade-off entre a AD e a IEL. Que é a AD e a IEL entenderem-se pré-eleitoralmente nas eleições para a Assembleia da República em 2029 e em 2031 a AD apoiar uma nova candidatura presidencial de Coutrinho. E acho que esse sonho de Coutrinho é o que o leva a fazer o movimento e é o que o leva a não decretar apoio a ninguém na segunda volta, porque ele, se quiser ser candidato outra vez, daqui a 5 anos não vai poder dizer o Seguro dir-lhe-ia, então mas você votou em mim e agora é contra mim. Parece-me que o Coutrinho não tem paciência para esperar 5 anos por nada. Mas... Também pode ser. Mas já está com muita pressa. Mas acho que o alargamento do PSD e da AD, que é necessário, vai ter que ser com a IEL. Olha, e quando Seguro na noite eleitoral diz a minha maioria acaba nesta noite? É um clássico dos presidentes, dizem todos o mesmo. E não é para o PS? É para o PS, ou seja, quando ele quer estabilidade também é para o PS. Ele tem uma relação difícil com o PS. Porque obviamente a gente conhece António José Seguro. E o PS também tem uma relação difícil. Mas o PS agora está muito amiguinho, porque o PS é pragmático, tem que surfar a onda. Mas eu conhecendo minimamente António José Seguro, não me parece que ele se tenha esquecido das circunstâncias em que foi forçado a deixar o PS em 2014. E, portanto, ao ver agora uma data de gente a apoiá-lo, ele deve sorrir, não é? Porque isto, a vida dá voltas. Posso só meter aqui um grão na engrenagem, para não dizer um pé de cabra? Mete. Eu não acredito que a legislatura vá durar até ao fim. E porquê é que tu não acreditas que vai durar até ao fim? Porque se cheirar a sangue não vai durar até ao fim. Exatamente, pode haver. Porque eu acho que este orçamento passa, porque até por causa da questão da catástrofe, eu imagino que possa chegar a dezembro ainda. E a catástrofe dá um bom pretexto ao PS para exatamente, viabilizar. É um alibi que o PS não tinha e que passa a ter, disse pronto, enfim, por causa de tudo o que aconteceu e é preciso estabilidade financeira para recuperar o país, isto e aquilo e aquilo outro, vai haver déficit afinal, pronto, está bem, pronto, tem ali um alibi. Somos contra, mas em nome do interesse nacional, já sabemos como é que estas coisas se fazem.
cheirar a sangue a qualquer um deles, porque pode cheirar a sangue ao próprio governo e pode, quer dizer, como aliás aconteceu no Spin Não Viva. A questão é que quando cheirou a sangue ao Pedro Nuno Santos, aquilo correu mal, porque o tubarão é o que depois morde, chama-se André Ventura. E portanto, se o Chega e André Ventura perceberem que há um momento qualquer em que lhes interessa deitar abaixo o governo, a chave na mão está no PS. Isso o PS agora depende da conjunção de fatores. Quando foi o Spin Não Viva, Pedro Nuno Santos achava que era a oportunidade. Fez uma má avaliação. Nós não sabemos o que vai... E o governo pode querer forçar isso, também pode achar que a certo momento isso lhe pode convir. David, e como é que fica Montenegro no meio disto? Ontem ele tentou falar cedo, passando um bocadinho despercebido, se calhar. O primeiro-ministro ontem falou como primeiro-ministro, na primeira volta falou como líder do PSD e tentou aqui ficar em cima do muro ou ao meio da ponte, ou como quisermos chamar. E agora? Tentar sistematizar ideias. Primeiro, não concordo que o orçamento tenha nada a ver com estabilidade política. Acho que o governo já esvaziou o último orçamento politicamente, e isso é meio caminho andado para que o orçamento deixe de ser um problema. Aquilo é contabilístico neste momento, não é político. O que é ótimo, atenção, foi das coisas estruturalmente mais... A seguir a leis laborais e uma nova lei de bases da saúde, é outra não sei coisa. Se podem ter margem política para manter o governo. Por isso é que eu a saúde a ser a prioridade do presidente eleito. Por isso é que eu reforçava muito a questão da maioria constitucional conseguida pelo seguro. Porque a tentação que existia, ou que parecia existir à direita, no governo nomeadamente, era de fazer um caminho de entendimentos à direita progressivamente mais acentuado. Isso não se viu só com as leis da imigração, essa tentação existia no Código Laboral, aliás ainda está presente na lei da nacionalidade que está no Parlamento, nos lugares para o Tribunal Constitucional, e mais do que provavelmente na lei de bases da saúde, embora a ministra vá repetindo que a sua base trabalha a proposta de Maria de Belém, nós sabemos qual é o objetivo da lei de bases, maior partilha com privados, e que tendencialmente isso será mais aceito pela IEL do que propriamente pelo Partido Socialista e pelo Chega também. Agora, o que é que Luís Montenegro vai entender disto é o grande ponto de interrogação deste momento, porque o risco neste momento parece-me ser o de que Luís Montenegro queira manter esta estratégia de quem vai segurar a legislatura é o PS, mas legislativamente o que eu vou fazer é tudo à direita. Sim, não faz sentido. E isso, depois desta maioria constitucional, torna-se mais difícil, se não mais improvável. Claro que depende da força do Presidente, mas ele tem... O Presidente Seguro tem na mão a possibilidade, ou se quiseres, o poder simbólico... O Presidente Seguro é uma expressão que nós nos vamos ter de habituar. É verdade. O David já está habituado, já disse duas vezes. Eu estou a repetir. Presidente Tosé é uma onda. Sabes que eu tenho um cargo institucional. Desculpa, interrompi-te o pensamento. Porque acho que um comentário relevantíssimo. Ele tem o poder, ele tem o poder político, ou seja, simbólico. Se ele é capaz de utilizar, e como é que vai ser esta relação com o Montenegro? Depende, porque assim, os presidentes perdem sempre se forem aos pés com o governo, e o governo ganha sempre se quiser. Se forem às canelas. E Montenegro tem sido bem hábil, e tem sido muito hábil. Vê-se bem como que tem lidado com Marcelo Rebelo de Sousa. Ele basta não ligar ao presidente. Tem ignorado, não é? Agora, um presidente quer ser mais discreto do que Marcelo. E basta ignorá-lo, não quer dizer. Mas é discreto no show-off, é discreto no sentido de não mas deixa-me só dizer uma coisa só rápida aqui em relação ao que o David está a dizer. Vontade de dinheiro ao multibanco. Atenção, porque a São Caetano está de luzinhas ligadas. Se eles perceberam que 24% dos eleitores deles foram para o Chega, eu não sei o que é que eles vão fazer. Quer dizer, que tipo de políticas é que eles vão aplicar? Se calhar não vão corrigir o caminho. Então o que é que José Luís Carneiro vai fazer? Vai tentar replicar esta coisa da segunda volta e aglutinar e bipolarizar entre ele e Ventura. Ou seja, vai tentar aglutinar em torno dele, do PS, toda a rejeição a Ventura. Aquilo que ele chamou ontem o amplo campo democrático.
Ou seja, aquela expressão que ele usa, os humanistas, sociais-democratas, democratas que estão. Então, mas como é que ele anula o voto no PSD? Ele precisa de anular o voto, ele pode polarizar. Porque é que ele polariza com o Ventura? Dizendo que o inimigo principal é Ventura e que o PSD está do lado do Ventura. Portanto, isso é outra coisa. Portanto, criando aqui uma luta de classes. E João Pedro, entre democracia e não democracia. Mas ele tem que pôr o PSD na equação, que foi o que fez António Costa para a maioria absoluta. Eu não sei se o PSD ele próprio se tirou da equação ao ausentar-se desta eleição. João Pedro, tu escreveste que Carneiro vai dar início à elaboração do novo programa eleitoral depois do verão. Isso é um sintoma de que quer acelerar? Não, é um sintoma que quer estar preparado e quer fechar a intendência interna toda rapidamente. Vai agora há de haver diretas agora, Congresso das Federações, também conselheiros, se calhar, acho que também muda. Há de haver a preparação agora, no curto prazo, da moção de Gélios Carneiro às diretas e vamos ver o que é que isso diz do futuro. Agora, quer estar preparado. O Dr. Gélios Carneiro, que eu saiba, não põe as mãos no fogo por este governo, mas também não anda a dizer vamos já... ou seja, ele é sensível... Ainda não cheira a sangue. Exatamente, ele é sensível à ideia de que estamos todos cansados de eleições. Não parece, não estamos assim tão cansados. Iam ter as pessoas... Eu por acaso hoje estou um bocadinho. Eu estou um bocadinho cansado. Não, mas o eleitorado está e penaliza quem for... Neste momento, o eleitorado. Acho que o PS tem zero interesse em legislativas. Exatamente, é uma maratona. Acho que o Luís Montenegro tem zero interesse em legislativas e acho que seguro tem tudo a ganhar em não ter legislativas. Portanto, a verdadeira questão maratona. É: não tendo Luís Montenegro interesse em legislativas, vai atuar em conformidade? Eu não sei se é preciso alguma humildade que não tenho a certeza que exista naquela eu não sei se, por exemplo, a forma como o governo geriu esta questão da catástrofe, das tempestades, que é uma forma, enfim, vazia de conteúdo. Se este desgaste eleitoral não vai negativo. Sim, este desgaste eleitoral não vai produzindo resultados atrás de resultados negativos. O que tu dizes tem toda a razão. Há um artigo interessante do Miguel Pinheiro no Observador. Tens toda a razão. Jamais descuradarei de ti alguma vez na vida. O Miguel Pinheiro tinha um artigo interessante no Observador a lembrar um livro que o George Bush escreveu a seguir ao furacão Katrina, onde ele assume todos os erros que foram cometidos e a partir dali ele acabou. Ou seja, a seguir à catástrofe ele acabou. E apesar de nós termos tido o fenómeno da maioria de António Costa, mesmo depois de ter acontecido Pedrógão e ter melhorado, não teve logo maioria, mas ter melhorado os resultados, isto é um bocado diferente, porque Pedrógão foi mais localizado, a tragédia foi imensa, mas foi mais localizado geograficamente. Isto é diferente, há muito mais gente a sentir, há muito mais gente descontente e pode haver aqui um efeito de descontentamento em relação ao governo. E a não resolução não é fácil. A não resolução dos problemas da saúde, etc. Provavelmente vamos continuar a discutir tudo isto nas próximas semanas, seja a resposta às tempestades, seja o novo presidente seguro ou presidente eu Tosé. Não, porque eu já sei que eu sou só convidado 3 em 3 meses. É só quando nos apetecer. Vamos então ao que não nos sai da cabeça. David Inês, o que é que não te sai da cabeça? Olha, a crise no The Washington Post, um dos meus jornais preferidos de sempre, uma crise que começou, quer dizer que como em todos os grandes jornais do mundo, começou com o desenvolvimento tecnológico e a dificuldade de manter jornais em papel que já não eram lidos em papel, enfim, tudo isso é conhecido, mas de que o Post começou a recuperar com o seu novo proprietário, na altura, em 2013, Jeff Bezos, que todos conhecemos, e sobretudo, não só com o investimento tecnológico que ele fez, mas sobretudo no primeiro termo, no primeiro mandato de Donald Trump na presidência. O lema Democracy Dies in Darkness, a democracia morre na escuridão, é um lema que nos ficou, que sobrevive até hoje, infelizmente, de forma reforçada, mas infelizmente o Jeff Bezos não levou à letra o lema do Washington Post e torpedeou
ao longo do último ano e meio, sucessivamente, a linha editorial do jornal que é agora proprietário. Com isto, há despedimentos em massa, 1/3 dos jornalistas do Washington Post despedido. Um dos podcasts que eu mais ouvi, o podcast diário Post Report, vai acabar, com muitos outros do Washington Post. O Post entra numa fase que eu temo que seja de irremediável perda, mas honestamente não é só o Post que entra nessa fase. A liberdade de imprensa nos Estados Unidos, ela também está em perda. Eu espero que ela não seja irremediável, mas temo bem pela capacidade de escrutínio sobre a presidência de Trump ao longo dos 3 anos que ainda faltam deste mandato. Vítor Matos, o que é que não te sai da cabeça? Olha, tirando o Agente Secreto, o filme de Wagner Moura, que aconselho a toda a gente, não me sai da cabeça a história que fiz semana passada sobre a falta de resposta das Forças Armadas, que só entraram em estado de prontidão imediata ao fim de uma semana depois do furacão, da tempestade de Katrina. Christine, peço desculpa. Cristina, como diz o Primeiro-Ministro. Eu não consigo perceber como é que é possível este tipo de lentidão. Bom, não estamos à espera que a Espanha nos invada, mas quer dizer, se só entrássemos em prontidão uma semana depois de sermos invadidos, está quieto, não é? Quer dizer, eu sei, isto é uma comparação tola, mas a verdade é que não faz sentido que as Forças Armadas não tenham entrado em prontidão imediata 24 horas depois. Independentemente da vontade dos chefes, uma decisão política, meus amigos, a gente precisa da tropa no terreno, metam o carne toda no assador. E a responsabilidade não é dos militares. Pode haver responsabilidade nas chefias militares, mas a responsabilidade é do governo, porque o governo claramente desvalorizou a gravidade do que ali vinha, desvalorizou nas primeiras 24 horas a gravidade do que tinha em mãos, pôs-se nas mãos da Proteção Civil. E também não percebeu que os conflitos entre as várias entidades, Proteção Civil, Bombeiros, Forças Armadas, precisavam de um olhar de cima para que o sistema funcionasse. Precisava de autoridade de cima para que o sistema funcionasse, e agora espero que façam o que diz a senhora Ministra da Administração Interna, que é a chamada aprendizagem coletiva. Muito obrigada. João Pedro Henriques, o que é que não te sai da cabeça? Muita coisa, mas há uma que posso dizer. Sim, isso é um clássico. Isso é um clássico. Obrigado. Então diz lá o que podes dizer. Eu acho que a vida tem que ser feita de planeamento com médio e longo prazo. Aqui há umas semanas o Vítor fez uma aposta que perdeu connosco e, portanto, o meu planeamento de médio e longo prazo para o jantar que ele nos vai ter que arranjar inclui 4 ostras de entrada para mim, não é? Bife tártaro, um espumante leve, café e um pudim abate de priscos no fim. E é isso que não me sai da cabeça. E depois rebentam-te as veias. Não. As ostras é saudável. Eu não vou... E o bife tártaro também é saudável. Eu só por dizer que eu não quero prejudicar a saúde de ninguém. E vou fazer uma canjinha. Sendo que a última vez que almocei fora com o Vítor Matos foi ostras. Isso. Verdade, true. Vocês alimentam-se bem. Ficamos então à espera desse almoço ou jantar de pagamento de aposta. Afinal havia ostra. Daremos e a mim não me sai da cabeça, voltando à tempestade, o estado das estradas em muitas zonas do país e na zona onde eu vivo em concreto, na zona oeste, mais do que uma tempestade, parece que aconteceu ali um tremor de terra. Há estradas abatidas, há localidades com dificuldades de acesso e uma estrada, isto não é uma desvalorização nenhuma de caso nenhum, mas uma estrada é muito mais difícil de reparar do que um telhado. E se as estradas não estiverem reparadas e acessíveis ao transporte de pesados, a economia não funciona. E também os materiais de construção necessários à reconstrução de tanta coisa não chegam aos locais. E impressiona-me imenso olhar para as muitas fotografias e para algumas estradas em que eu estou habituada a passar todos os dias o estado em questão.
tenho noção de como vai ser demorado. É preciso parar de chover para sequer começar a pensar em reparar, e não estou a ver solução rápida para este problema, e portanto ele não me sai da cabeça, não só porque me complica a vida de todos os dias, mas porque tem um impacto na reconstrução e na economia que pode ser mais duradouro do que montar telhados. E assim vos deixo nesta comissão política pós-presidente Seguro e novos tempos de presidente Tosé. Agora vamos ter um mês em que temos 2 presidentes, o presidente cessante e o presidente eleito, e eu não sei se tenho capacidade para tanto. Ainda bem que o novo é sossegadinho. Esperemos. Imagina se fossem 2 Marcelos. Ui. Esta foi a comissão política, gravada na tarde de 9 de fevereiro de 2026, com os cuidados sonoros da Salomé Rita, com a ilustração do Carlos Paes, e assim vos deixamos, prometendo mais uma vez estabilidade. Voltaremos na próxima semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.